Olá, de volta com o programa Vídeo Debate. Hoje tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios Diego Silva, que é uma jovem força política da cidade de Jundiaí. Diego, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Tom. Para mim é uma honra estar aqui, essa mesa que foi palco aqui de tantas entrevistas importantes. Pondé, Constantino, Fábio Osterman, muita gente, Kim Kataguiri, bastante gente passou por aqui de fato. E hoje, a honra é minha, Diego, fico muito feliz ao observar que Jundiaí traz algo novo na política, porque você sabe, Diego, a política aqui tem me assustado um pouco. Temos no poder o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, pouca gente sabe isso. O pessoal olha PCdoB e não entende que é Partido Comunista, é uma coisa curiosa, e não entende qual é a filosofia do Partido Comunista, não sabe a filosofia do comunismo. E o tema hoje é muito apropriado para a gente compreender um pouco essa ideologia. E o tema é ideologia de gênero, né, a propósito. Diego, o que é isso, hein? Vamos começar pelo o que é. Exato. Que bicho é esse? E é um bicho mesmo, se deixar ele morde. A questão da ideologia de gênero, Tom, ela se iniciou com filósofas, assim, digamos, teóricas da ideologia, que é Sulamit Firestone, Judith Butler, enfim. Mas era então uma ideologia marginalizada, né? Assim, periférica. Ela tomou proporções depois que ela se encastelou na ONU e a partir de lá ela se espalhou ao redor do mundo. Ela é definida basicamente pelo conceito de que a biologia não define a diferença do sexo. O que define é uma estrutura social, são influxos da cultura, coisas assim. Então, eu nunca entendi isso direito, né? Não é a biologia que define, Exato. O que define é a sociedade. Quer dizer, a sociedade vai definir o meu gênero? Eu não estou entendendo isso. É uma coisa impressionante, mas aparenta que não é feito para entender mesmo. Parece que é feito para te confundir e levar a humanidade à loucura. Porque a negação da realidade já é um princípio do início da loucura. Se esse pessoal que nega, e eles mesmos admitem que eles estão lá para negar a biologia. Tem um documentário chamado O Paradoxo da Igualdade, e em que a mentora, a propagadora da ideologia de gênero, ao ser entrevistada, ela fala que o papel dela como cientista social é realmente negar a questão biológica para impor outra coisa, né? Então é exatamente isso. E essas coisas são elaboradas na surdina e chegam para a população depois que já está pronto, já está aprovado, e é isso que que impacta, né, que nos dá medo. Mas ainda assim é difícil de eu compreender. Talvez, para compreender, seria assim, para que serve isso? Vamos ver para que serve, talvez. Exatamente. Então, eles, a partir de duas conferências importantes da ONU, que foi a Conferência do Cairo, em 94, e Pequim, em 95. A partir dali, a coisa foi tomando corpo. E com a troca do termo sexo para gênero, eles podem criar vários, a princípio seriam só dois. Com a troca, e a partir do momento que torna-se um conceito abstrato, cabe nele qualquer coisa. Então ele pode se inventar, então eles inventam os gêneros. Há filósofos da área deles que chegam a conceber mais de 50 gêneros. Isso seria apresentado para as crianças para eles escolherem. Só que... Crianças de que idade, Diego? Vamos lá. Então, a intenção deles é pegar quanto mais cedo melhor, porque eles consideram, e o que é fato, é que uma criança, em certos pontos, ela é um papel em branco, né? Só que tem os limites, essa teoria, porque se fosse um papel em branco, o gay, por exemplo, se ele fosse ensinado a ser homem, então ele não seria gay, então eles se contradizem. É uma coisa muito maluca. Então isso vai contra até os próprios homossexuais que lutam supostamente por uma identidade. Toda essa identidade sexual, inclusive a deles, seria dissolvida na questão do gênero. Que coisa, né? Porque no fundo, quem tem preconceito é justamente quem prega a ideologia de gênero. Tom, e eles imputam o preconceito sobre nós somos os fundamentalistas. O engraçado é que, por exemplo, a questão comportamental. Eles falam que a questão biológica, na verdade, não influencia em nada no comportamento.
né? Você veja, olha o tamanho do absurdo, é só parar para pensar 5 minutos. A pessoa toma um café, eu tomei um cafezinho ali, você já fica mais esperto, já tem uma diferença no seu comportamento, uma pequena dose de cafeína. Imagina os seus hormônios, a testosterona. Exatamente. Você tem 8 vezes mais testosterona que uma mulher, se ela tem 10, você tem 80 pulsando a todo vapor. Mas isso não vai interferir. O café interferiu, a testosterona não. É óbvio. É tão primária a questão que eu chego a ficar espantado de nós estarmos aqui discutindo isso. Agora, a discussão procede, porque veio aqui para a Câmara, para a Câmara dos Vereadores de Jundiaí, essa questão veio. Mas antes da gente entrar nessa questão, né, da Câmara dos Vereadores, tem a pergunta: para quem serve a ideologia de gênero? Quem leva vantagem com essa ideologia? Eu tenho certeza que não sou. Exatamente. As pessoas de bem, acho que nenhuma delas leva vantagem com isso. Porque a intenção última é a destruição da instituição familiar mesmo, porque esses movimentos todos têm apoio de pessoas de mentalidade totalitária. São os progressistas radicais, é a ala marxista, são os comunistas e os teóricos que têm fetiche em controle populacional. Porque engenharia social. Engenharia social. Então eles se alinharam, se encastelaram em vários setores da ONU e aplicam isso principalmente em países de terceiro mundo, porque tem uma dependência das ajudas internacionais. Então eles firmam um acordo para implementar aqui em troca de algum favor. Que coisa, não? Então você vê, a questão, eu coletei uma informação, inclusive do Instituto Von Mises, que diz que a população mundial, 7 bilhões de pessoas, se a gente colocasse todo mundo no Amazonas, viveria todo mundo tranquilamente, com uma densidade populacional semelhante à de Curitiba, que é muito tranquilo. Dos 7 bilhões, só no Amazonas, o resto tudo inabitável. E onde que está o problema da população? Não tem problema nenhum. O território brasileiro só 0,2% é constituído por cidades e estruturas, o resto é tudo inabitável. Então, qual é o problema da população? Não tem problema nenhum. Só que há esse fetiche por controle populacional e eles levam isso a sério e empregam muito dinheiro nisso. Que coisa, não? É realmente uma coisa assim chocante para mim. E a finalidade oculta, então, você acabou respondendo, seria atacar as famílias. Exato. Tirar a autonomia da família na participação ou na educação dos filhos. Porque a família... Isso é uma coisa muito triste, inclusive eu tenho algumas reclamações, algumas demandas pessoais em relação às escolas. Tem muita doutrinação nas escolas, não só públicas, escolas privadas também. E eu agora, no final do ano, tenho uma surpresinha aí, estou colecionando algumas provas, alguns documentos para trazer aqui a baila. Trarei oportunamente algumas provas desta doutrinação terrível nas escolas públicas e privadas. Na escola que você, meu amigo aí, está pagando. Estão doutrinando o seu filho contra você. É uma coisa impressionante o que eu vi nas escolas. Mas enfim. Mas só completando a questão da família, vamos completar. Porque a família, ela funciona como um impedimento a todo postulante a totalitário, a ditador. Qualquer pessoa que tenha mentalidade totalitária, ela será contra a família. Porque a família, ela é privada por excelência. Dentro de uma família, o Estado só entra com ordem judicial. Entendeu? Ninguém entra ali. Ali você ensina seus filhos e ali você é soberano. Então, para todo ditador, a solução da família é essencial, é fundamental. Então, eles vão bolar alguma, seja por via do marxismo, por via violenta, o comunismo, ou por via de teorias malucas como gênero, o foco, a família vai estar sempre lá no foco. Para os totalitários, para os tiranos de plantão, ditadores, etc., o ataque à família é fundamental. É isso que você está falando? Exatamente. Só para esclarecer. Fundamental. Tem que dissolver a família. Tem que dissolver a família. Inclusive, Marx cita em vários de seus escritos, no livro da... Eu tenho aqui algumas anotações também, é terrível isso. É terrível. Já vamos entrar em Marx, você citou Marx, nós vamos entrar nele, só que antes dos comerciais eu devo, só por curiosidade, perguntar que blusa é essa que você está usando, essa serpente aí, Don't Tread on Me, né? Tea Party, o que é isso? Explica um pouquinho pra gente. Se tornou meio um símbolo, né? Porque eu faço ela em outros vídeos meus, que eu dispus no YouTube, e na verdade é um símbolo do conservadorismo americano, né? A ala conservadora do Partido Republicano, Don't Tread on Me, não pise em mim, ou seja, o princípio conservador é você
fica tranquilo até alguém mexer com seus valores fundamentais. A hora que mexer você, então vira... Você morde. E ela é considerada a cascavel, né, que é um animal tipicamente americano, né, e ela só ataca como defesa, entendeu? Essa é a ideia. Exatamente, só quando é pisada. E ela avisa antes, ainda isso que é engraçado, né? Ela ainda dá uma chacoalhadinha no guizo para avisar que ela tá por ali. Aliás, o povo brasileiro tem avisado bem aí os nossos políticos que ele vai atacar, porque está uma lambança em Brasília, então o povo avisa, né? Chacoalha o guizo nas ruas, né? Nas manifestações. Tem uma agora, inclusive 16 de agosto, e eu fico assim espantado até, abrindo um parênteses aqui, com a fragilidade da nossa suposta oposição. Na verdade, no Brasil, sob minha perspectiva, não temos uma oposição, ou pelo menos não há testosterona na oposição, já que falamos em testosterona. A oposição está faltando muita testosterona. E me refiro, para deixar claro, especificamente ao PSDB. Partido frouxo, sem testosterona, com honrosas exceções, diga-se de passagem. Uma exceção, inclusive, já esteve aqui, o Luiz Fernando, que falou contra a ideologia de gênero, mas é raro, é raro. A maior parte do partido está com uma postura assim pífia para ser bonzinho, para usar um adjetivo ainda muito generoso. Mas esse é outro assunto, vou chamar um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Olá, de volta com o programa Vídeo Debate. Neste segundo bloco, você está na presença desse jovem talento, essa jovem força da política jundiaense, Diego Silva. Diego, você teve uma participação expressiva lá na Câmara dos Vereadores. Eu assisti lá, vi, temos vídeo aqui no canal. Ricardo vai passar um pedacinho do vídeo e gostaria que você comentasse o que você foi fazer lá. Qual a finalidade do seu discurso? Então, justamente, a finalidade foi tornar pública essa realidade da ideologia de gênero, o que ela é de fato e o que não chega às pessoas. E lá, por ser um espaço que supostamente seria a casa do cidadão, então achei muito apropriado. E falei, né, a reação dos petistas foi assim, de uma braveza impressionante. Tinha um lá até vermelho, lá que nem um pimentão, parecia que ia me pegar pelo pescoço. Gozado, eles gostam disso mesmo. Eles gostam, eles são chegados mesmo. Às vezes, Tom, eles dão uma concessão, por exemplo, o discursinho deles foi mais ou menos assim. Alguns vereadores, com a pressão popular, as pessoas se inflamaram contra isso. Lógico. Exato, porque é um absurdo. Cabe às famílias educar os seus filhos e não ao Estado. E principalmente quando essa educação do Estado é totalmente contrária ao que a família quer. Então, e que não é educação, é doutrinação. Isso nós temos que falar com todas as letras para deixar clara a exatamente. Situação. Né? Educar, ótimo. Doutrinar, não. Exatamente. Né? Eu não permito que a escola dos meus filhos, embora tenha problema lá, que eu vou tratar disso no final do ano, mas eu não permito, não avalizo, não legitimo qualquer doutrinação feita para os meus filhos e nenhum pai, em sã consciência, legitima essa questão. Com certeza. Bom, então, Tom, eu fiz uma conexão na Câmara, no meu depoimento, entre a ideologia de gênero e o marxismo, porque eles de fato estão alinhados, e eu provei lá por A mais B, citei fontes primárias, inclusive o próprio livro do Marx, levantei lá, e até clamores da pedofilia, e eu citei lá para eles, que eles estão alinhados com isso. Só que a verdade dói, né? Eles ficam incomodados ali. E como eu ia dizendo, eles dão concessões às vezes, mas dizendo assim, o discurso dos petistas que votaram contra a inclusão da ideologia de gênero no plano municipal foi mais ou menos assim. Petistas e comunistas, né? Tem meio misturado lá, mas são alinhados. Foi mais ou menos assim, não, nós somos contra porque a sociedade ainda não está pronta para esses avanços. Ou seja, é um avanço de toda forma, mas o povo ainda não está pronto. Ou seja, né? Não precisa falar mais nada. Segundo nossa presidente, não minha, porque eu não legitimo, ela não me representa, mas enfim, presidente do Brasil, ela diz que o avanço é uma bola feita de palha, de mandioca, de alguma coisa.
É o avanço da humanidade. A humanidade avançou para isso. Exatamente. A humanidade nunca avança para o iPad, iPhone, tecnologia. Sempre... Para o cultivo da mandioca. É o bom selvagem. É o bom selvagem de Rousseau. Selvagem. Exatamente. No fundo, é a validação da teoria de Rousseau. Exato. O homem nasce bom e puro e a sociedade o corrompe. Exatamente. O que é uma falácia, porque, vamos combinar aqui uma coisa, você que é pai e mãe, para o seu filho, você teve que ensiná-lo a ser mais egoísta, ele quer compartilhar o brinquedo dele, você tem que ensiná-lo a ser egoísta. Não compartilha não, meu filho, seja mais egoísta. Não, é o contrário disso que se faz. Você ensina a criança a ser mais generosa e compartilhar o brinquedo. Então essa história que o homem nasce angelical é ridículo. É um pouco assim, né? Fantasiosa. E mais, né, Tom, fazendo um apêndice aqui à questão do gênero, ninguém precisou ensinar nossos avós que era necessário ensinar de maneira diferente a menina e o menino, porque eles viam nas crianças uma diferença comportamental substancial. Então, a nossa avó não precisou ninguém dar ONU lá, falar, não, o menino é assim. Eles viam e faziam daquilo que é a realidade. É tão óbvio. É óbvio. E eu digo mais, e o cidadão, mas vamos supor, né, eu quero ser homossexual. Seja feliz, né? Eu não tenho problema com isso aí, não. Agora, implementar uma ideologia de gênero, faça-me o favor. Inclusive até o Clodovil, que é homossexual, era totalmente contra várias pautas dos gaysistas e era taxado como um homem, era mal falado, digamos assim, pela militância gaysista. Um próprio homossexual, é homofóbico, então ele olha no espelho e sai correndo, um homossexual. Não pode ser. Dá, né? Não dá, o Clodovil homofóbico não dá. E eles imputar que... É uma inversão muito perigosa na minha concepção. Agora, falando em inversão de valores, existe uma questão aqui que é a seguinte. Seria socialismo, comunismo, marxismo ou alguma ideologia que agigante o Estado, ou seja, uma ideologia mais tirânica, tire o poder do cidadão e coloque o poder para o Estado? Vamos combinar que isso é tirania. Sim. Se você der poder para o cidadão, não é tirania. Se você acumular poder no Estado, tirania. Então, a gente associa muito essas ideologias de concentração de poder como ideologias tirânicas. E eu fui ler aqui a obra A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, do senhor Engels. Isso é importante. Eu tenho uma... obra aqui, foi a obra que eu te emprestei, inclusive. Exatamente. Né? Página 76. Abre aspas, quando os meios de produção passarem a ser propriedade comum, a família converter-se-á em indústria social. Palavras que eu estou lendo aqui, fonte primária. Né? O tratamento e a educação das crianças passarão a ser uma questão pública. A sociedade, com o mesmo empenho, cuidará de todos os seus filhos, sejam legítimos ou ilegítimos. Ou seja, a ideia é tirar o poder educacional das famílias e delegar para o Estado. Como é que você vê essa questão aí? Depois de tudo que a gente falou, né? Mas, enfim, ele mesmo, o gato se esconde atrás da cortina, mas deixa o rabão de fora, né? Não tem jeito. Então, eles, por mais que eles contornem e tentem maquiar a ideologia deles, estou me referindo aqui aos petistas, aos comunistas, quando a gente consulta as fontes primárias, que são os ídolos deles, a gente vê a coisa clara. Né? A dissolução da família como meta principal de Karl Marx, a questão da concentração de todo o poder nas mãos do Estado, que seria o representante do proletariado, isso aqui está muito claro. Só que Marx é assim, ele tem um trecho deles nos argumentos filosóficos que ele diz que as mulheres sairiam da condição da monogamia por uma condição de prostituição universal, seriam prostitutas. Isso também está no livro de Engels, na página 75 da minha obra aqui. 76, eu fui ver isso também. Exatamente. Valido, estou Inclusive contigo. Eu levei essa obra lá, foi a obra que eu levei na Câmara. Está escrito mesmo, está aqui. As bases econômicas da monogamia até aqui existentes vão desaparecer tão seguramente como vão desaparecer as da prostituição, complemento daquela. Quer dizer, considera prostituição
complemento da monogamia? Sim. Karl Marx Mas tem uma frase. É essa aí que eu... Ele tem uma frase emblemática que diz que a mulher, a mãe de família, ocupa uma posição inferior à de uma prostituta. Porque ele diz que a prostituta se vende por determinada hora e a mãe de família se vende por uma vida inteira. Essa é a concepção dele. Ou seja, é um cidadão que não consegue... Mas é verdade mesmo? Isso tem fonte disso? É porque eu vejo aqui, essa aqui eu sei. Mas essa aqui é pior que a... Essa aí é do mesmo livro. Do mesmo livro? Origem da família, propriedade privada e do Estado. Que coisa, não? Então, triste. É triste. E o Karl Marx, ele sempre deixa brechas, que são completadas por malucos piores que ele, que derrubam o sangue das pessoas para ocupar essas brechas que ele deixa. Então ele sempre acusa, mas não dá a solução. Ele acusa que está tudo errado, inclusive diz que essas coisas terríveis, que a mulher vai virar prostituta da sociedade, essas coisas ele não fala, nós vamos fazer isso porque nós somos comunistas, nós vamos submetê-los a isso. Não, ele atribui a culpa dessa situação ao capitalismo. Ele fala, não, isso aqui é culpa da monogamia, vai acontecer naturalmente. Isso eu vi. Entendeu? Página 74 do mesmo livro. Na família, o homem é o burguês e a mulher representa o proletariado. Exatamente. Então ele quer colocar a luta de classes no relacionamento. É o dividir para conquistar. Se a mulher faz parte de uma classe e o homem de outra, eles não podem coabitarem, então sem conflito. Então ele intensifica esse conflito para destruir a instituição familiar. Agora, assim, quando a gente fala que essa doutrina é inimiga das famílias, as pessoas recebem isso como uma ofensa e fica essa situação um pouco indigesta. Como é que você vê isso? Porque está escrito aqui. Exatamente. Está escrito aqui no livro do cidadão. Então, como é que fica? Se a gente expõe o livro, daí a gente é tirânico, Então vai fazer o quê? Tem que esconder o livro? Porque a verdade oprime, né? A verdade oprime. A verdade oprime demais. A realidade a direita opressora. A direita opressora quer fazer isso, aquilo. Exatamente. Será que não é daí que vem o relativismo? Não? Vamos relativizar tudo? Olha, Tom, posso dar uma filosofada aqui? Vamos lá, estamos aqui para isso. A questão, Tom, o materialismo em si, essas questões do marxismo, a questão a própria ideologia de gênero, são monstrinhos que se formam da deformação da filosofia moderna. Se a gente pega a filosofia clássica até então, o ser humano era capaz de aprender as coisas do universo exterior. Um tatu-bola, ele em sua forma se apresentava ao ser humano e a gente com os nossos sentidos aprendia o que era o tatu no universo. A gente era capaz da apreensão e contemplava a realidade do universo exterior. A ciência se desenvolveu assim, caso contrário do empirismo. Exato. Isso aí. Então não seria possível nenhum tipo de ciência se a gente não tivesse essa base filosófica. Só que com Kant a coisa inverteu. A coisa inverteu-se porque ele mudou esse princípio que parece pouca coisa, mas mudou tudo. Porque a partir de então, a gente já não era mais capaz de aprender as realidades do universo. O tatu-bola em si é uma coisa no universo e para nós ele se apresenta somente como uma ideia. Nós temos uma ideia do que seja o tatu-bola que não coaduna com o que ele é de fato no universo. Entendi. Desconectou. Então o ser humano que contemplava a verdade, de um dia para a noite passou a não poder mais contemplá-la. Ou seja, se a gente não puder buscar a verdade, a gente já perde um princípio que direciona a nossa vida muito básico. E depois, para lançar a pá de cal, veio o determinismo. O determinismo do Calvino, que as suas ações, definia que as suas ações são determinadas. Ou seja, você escolhe um copo de café, entre um copo de café e de água, você escolhe de café. Mas não foi pelo seu livre-arbítrio que você escolheu. Foi por uma série de influências que fizeram que você pegasse o café. Eu acho uma graça. A culpa é sempre de outro, nunca é minha. Exatamente. Então, o ser humano não tem mais livre-arbítrio e nem contempla mais a verdade. Então, daí para o materialismo é um passo. E até, de repente, até por causa disso que não tem criminoso, todo criminoso vítima da sociedade. Que na verdade não foi escolha dele, foi um influxo da sociedade terrível. Que foi você que é o opressor que fez ele praticar o crime. Exatamente. Foi o Diego Silva que é o culpado. A culpa foi minha, ele atirou, a culpa foi minha. Eu olhei feio para ele. Não, é terrível. Exatamente. Isso então, aí vem toda essa deformação do pensamento moderno que vai culminar nessas besteiras aí.
é a ideologia de gênero, a negação da realidade. Veja, elas mesmas definem que a coisa é negar a realidade para negociar com a realidade. Eles usam o termo negociar com a realidade. Ó, vamos fazer o seguinte, tenta ir numa selva na África, tenta negociar com o leão. Fala, na verdade você não é um leão, você é meio um tigre, meio cachorro, você tem que ser mais tranquilo, essa juba não tá... Ele vai dar uma mordida no rabo da pessoa e vai ensinar ela que ele é leão, vai ser sempre leão, e que o louco é ela. Mas se a gente dá risada aqui, estamos aqui no campo filosófico, mas se a gente partir para o campo prático, a Dilma fez mais ou menos isso quando quis negociar com terrorista. Exatamente. E tal. É parte da ideologia. Faz parte. A negação histérica da realidade. É terrível isso. Aliás, tem até um bom exemplo aqui, que esse pessoal, quando eles imputam, né, o adjetivo de coxinha, que é um adjetivo pejorativo, para o pessoal, vamos chamar assim, conservador, liberais, esse espectro que eles chamam da direita opressora, eles falam que são coxinhas. Exato. E tá tudo certo, eu dou risada quando eu escuto isso. Mas quando Reinaldo Azevedo cunhou o termo petralha e chama lá de petralhas, aí nossa, aí ficam ofendidíssimos, acaba o mundo. Então, inclusive, é o famoso 2 pesos, 2 medidas, né? Ou o pau que bate em Chico, não bate em Francisco, para ter a ideologia. Eu fico horrorizado com tudo isso. Eu também. Eu fico horrorizado e fico processado também. Então, eu sei que você teve alguns dissabores aí pela frente. Então, né? O que eu fiz para merecer o processo? Eu simplesmente falei que o cidadão, que eu não vou falar o nome, para não tomar mais um, falei que ele era inimigo das famílias. E eu citei o termo petralha, que já é usado pelo Reinaldo, e um chamou outro. Não, tem até livro. O País dos Petralhas. Se você não pode falar isso, não puder falar isso, imagina o Reinaldo Azevedo, tem que recolher o livro dele, então. Vale tudo, deixa só Karl Marx e Gramsci, né? Então tomei esse processinho aí, por falar, apresentar a verdade às pessoas a respeito da ideologia de gênero e dizer a elas quais vereadores estavam defendendo a ideologia de gênero, que é o direito básico dos cidadãos de Jundiaí. E eu vou falar uma coisa aqui. Essa ideologia vai contra as famílias, sim. O comunismo vai contra a família, sim. Então me processem também, por favor, porque vai contra. Está no livro. Ou vamos rasgar o livro, ou vamos mudar a história. Exatamente. Né? Quer dizer, é isso que é, gente. Então eles têm que admitir que Marx, então, não era comunista. Errou, sei lá. Ele errou. Está de ponta cabeça mesmo. Bom, vou ter que chamar intervalo, daqui a pouco a gente volta. De volta com o programa Vídeo Debate neste terceiro bloco, com Diego Silva. Diego, terceiro bloco, queria fazer uma propaganda da sua pessoa aí, espero que você saia candidato a alguma coisa aí, vereador da cidade, tem o meu voto. Obrigado. Então, se sair, tem o meu voto, gostaria de manifestar isso aqui. Nós estamos precisando muito de um outro espectro político, porque temos muito de um lado já. Sim. Né? Do PT ao PSOL, passando por todo Partido da Causa Operária e um monte de coisa, o próprio PCdoB. Exato. E eu quero incluir nesse saco esquerdista o PSDB também, que não venha falar que o PSDB representa a ala liberal. Não representa. Cadê o Estado pequeno, o Estado minimalista do PSDB? Não existe. Vai falar que o PSDB representa a ala conservadora? Mentira. Não, de forma alguma. Vai falar que o PSDB representa a ala direitista? Mentira. Tanto é que agora o ex-presidente FHC disse que a Dilma é bacana. Sim. A Dilma é honestíssima. Está tudo certo agora. Quer dizer, está esquisito. Não é um discurso, independentemente da Dilma ser honesta ou não ser honesta, não é um discurso para a oposição. Exatamente. Conclusão lógica, aristotélica, racional. O PSDB não é oposição ao PT. Exato. Essa é a minha conclusão. Posso estar errado, mas enfim. Diante de tudo isso,
feita a sua propaganda aí, espero obrigado, que você seja eleito, seja candidato, seja eleito. Sim. Muito obrigado. E leve a sua voz aí, nós precisamos muito disso. Fala um pouquinho para a gente de Foro de São Paulo. O que é isso, hein? Existe Foro de São Paulo? Ou é só uma intriga da oposição? Né? É teoria da conspiração. De fato existe, Tom. Foi criado em 1990 por Lula e Fidel Castro. Lula disse que foi por iniciativa dele. E nas próprias atas eles definem que era para recuperar o que eles perderam com o socialismo no leste europeu, com a queda no Muro de Berlim. E então criou-se esse movimento que aglutina vários partidos de esquerda da América Latina e alguns grupos terroristas também, como as Farc, o MIR chileno. E não é teoria da conspiração, porque eles já elegeram 15 representantes na América Latina. Quando eles iniciaram os trabalhos, tinha somente Fidel Castro. E eles mesmos, assim, têm muito orgulho do feito deles, essa turma da esquerda. Eles se regozijam disso. Cuba é bom, é super democrático, Cuba. O Fidel Castro é um democrata. Esse é um fetiche que eles têm. É um fetiche. Inclusive, tem falas do Frei Beto dizendo que Cuba é um exemplo evangélico. É uma coisa que até transcende Nosso ex-presidente falou que a Venezuela tem excesso de democracia. Excesso. Acho que é no porrete dos guardas que dão lá. O porrete chama democracia lá, né? Não, é terrível isso aí. E essa história de Pátria Grande, por exemplo, é pauta do Foro de São Paulo? Sim, eles querem. Rui Falcão, quando fala em Pátria Grande, você acha que ele está sendo bonzinho com o Brasil? É pelo bem do Brasil? Primeiramente, qualquer pessoa que tentar falar em dissolver a soberania nacional para criar um bloco com outros países, já devia ser jogado na lata de lixo já. Tá entendendo? Porque no mínimo ser visto com desconfiança. Não é no mínimo. E quando a pessoa enquanto ele está no próprio discurso, você taxa-o como louco e toca sua vida. Mas no momento que ele começa a colocar isso no campo prático e mais, usar dinheiro seu para aplicar essas coisas, então não, é inconcebível. O povo brasileiro, eu não sei até quando vai aguentar. Já está demonstrando uma insatisfação enorme e à medida que essas verdades chegarem ao ouvido do povo, algo vai acontecer. E eu quero dar um recado, antes de encerrar aqui, um recado para a Câmara dos Deputados. Trabalhem, por favor, meu recado é esse. Porque se vocês não trabalharem, vocês representam o povo, supostamente. Se vocês não trabalharem, não ecoarem a demanda popular, o povo pode, de repente, chegar à conclusão que vocês são dispensáveis. Isso é péssimo para a democracia, isso é péssimo para o Estado republicano. E como é que eu vou falar para o povo, para o pessoal, não, os deputados são bacanas, eles são ótimos. Eu não consigo falar isso. Então, não consigo, pelo menos sem vocês trabalharem. Há quanto tempo o povo está nas ruas pedindo o impeachment dessa mulher? Eu gravei um vídeo, Diego, tem mais de ano, comentado inclusive pelo Mídia Sem Máscara. Sim. Que foi um vídeo, você assistiu? Sim. Uma entrevista do Heródoto Barbeiro com uma colega minha, constitucionalista excelente da USP, e ela comenta claramente que o envio dos nossos recursos para países totalitários, sem autorização bicameral do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, é inconstitucional. Motivo para impeachment, artigo 49 da Constituição. Sim. Eu já comentei esse vídeo há um ano. Todo mundo sabe, senadores já fizeram esse discurso no plenário e nada acontece. Vamos ainda retroceder um pouco mais. Mensalão. Não quiseram, tinha clima para o impeachment do Lula. O PSDB, novamente que se diz oposição, vamos deixar o PT sangrar. Não foi esse o discurso? Sangrou e sangrou o povo brasileiro e está aí sangrando com a Dilma. E agora a Dilma fez o que fez, lambança, tem problema de pedalada, tem problema disso, daquilo, faz o que ela quer. Exato. E nada do Congresso Nacional trabalhar.
Até quando o povo vai aguentar isso? Cuidado, Congresso Nacional. Estou falando isso não para atacar o Congresso. Estou em defesa de vocês. Cuidado, porque a bola da vez pode ser vocês. Pode ser você, o alvo, né? congressista, o alvo, porque o que mais falta para atacar o PT? O povo já saiu às ruas. E nada acontece, qual é o próximo? Vão atacar você, congressista. Exato. Façam alguma coisa. Acabei me alongando, fico um pouco animado com esse tema, agora passo a bola. Do PT não se espera nada além daquilo que eles já estão fazendo, que seja caca em cima de caca, merda em cima de merda. Agora da oposição se esperava outra coisa. Então do PT, esse é o ponto, o PT deixa de ser alvo e a oposição passa a ser. Porque eu não vou cobrar o PT, porque eu sei que de lá não vem nada de bom. Mas a oposição, pelo menos que se posicionasse um pouquinho como oposição. Então eles passam a ser alvos, e isso é muito importante que você falou. A questão de entrar na política, Tom, eu agradeço o seu convite aí, apoio, e dizendo até, inclusive, que o seu voto seria... Declarando o voto. Já declarando o voto desse já. Eu pretendo sim, e convido todas as pessoas virtuosas desse Brasil que tomem a política. Porque é uma questão até de caridade com esse país. Se a gente não tomar, eles tomam. O triunfo dos maus é o silêncio dos bons. Eles tomam. Então você não precisa ser uma pessoa perfeita, estar apta a todas as disposições políticas, etc., mexer com todos os processos de prontidão, não. Mas se envolva, tente se envolver, porque nós estamos pagando um preço caríssimo pela nossa omissão no campo político. É isso mesmo. Eu estou tentando fazer a minha parte aqui com esse programa. Exatamente. Você está fazendo a sua parte. E o político, ele deve ter, além da questão prática, a base filosófica e a virtude, a princípio de tudo. Porque não adianta ele fazer um belo projeto, trocar a lâmpada, trocar a viatura, e na hora que vier uma bomba, começa da ideologia de gênero, ele não sabe o que se trata. Isso. Então ele tem que ter a base filosófica, os princípios que a gente preza, que são os conservadores liberais, né? E a questão prática. Não adianta nem ele só ficar filosofando e não souber trocar uma lâmpada na cidade, e também não adianta ele fazer vários projetos, executar muito bem, mas não ter o campo filosófico. Teoria e prática. A teoria e a prática. Ele tem que andar voar com essas duas asas. É desse tipo de gente que a gente precisa, e vou me arriscar, pretendo sim. O pessoal precisa, não que seja o salvador da pátria, mas me sinto na obrigação moral de fazê-lo, e convido todas as pessoas virtuosas do Brasil, pessoas que amam esse país, a fazerem o mesmo. Está aí, gente, com vocês, Diego Silva. Espero todo o sucesso do mundo para você. Muito obrigado, Tom. Para você que nos acompanhou até esse momento, seguem nossos agradecimentos. Semana que vem, então, mais vídeo debate para você. Até lá.